Bom, eu vou falar hoje sobre a fase de avaliação da terapia de esquema, que é a fase fundamental, cujo objetivo é a gente preparar, montar o perfil esquemático do paciente. Então, é fundamental que a gente tenha tempo, paciência e seja muito detalhista na questão da avaliação e estude o histórico familiar do paciente. A partir da queixa dele, a gente retrocede e começa a investigar o histórico familiar dele, como ele se relacionou com os pais, como ele se sentiu na relação com os pais. E um detalhe importante, o paciente ele dá pistas o tempo todo sobre os esquemas dele, os esquemas nucleares, estilo de enfrentamento, esquemas compensatórios, ele dá pistas o tempo todo. A queixa dele já é uma pista importante. Os esquemas, a vida do paciente refletem exatamente os esquemas dele. Então, a partir da queixa, a gente faz uma linha do tempo, retrocedendo, colhendo fatos e situações do paciente. Quanto mais remoto for, melhor, com mais criança na infância, quanto mais cedo a gente identifica situações semelhantes ou que provocaram reações semelhantes no paciente. Então, fica muito fácil. A gente começa a fazer essa linha do tempo e fazer uma conexão com a queixa atual com a origem dos sintomas e da reação mal adaptativa, que são os esquemas, cuja estruturação se deu na relação com os pais, na relação familiar. Então, a gente precisa, a partir da queixa, retroceder, fazer com que o paciente se identifique, lembre de situações que sentiu a mesma dor, e aí vai provar para ele que o que ele sente, ele sempre carregou nele. O que ele sente é crônico. E que para evitar que ele se sinta tão vulnerável em outras situações, a gente tem que atuar na causa da vulnerabilidade dele, que são os esquemas. E a gente faz, então, a reparação parental. Ao mesmo tempo que a gente faz a reparação parental, volta para o passado, relembra aquelas memórias, libera aquelas memórias dolorosas que provocaram os esquemas nucleares, a gente atua no presente, no sentido de quebrar os comportamentos padrões mal adaptativos dos esquemas compensatórios, porque a dor dos esquemas nucleares provoca uma reação, uma forma de compensação, um mecanismo de defesa, que são o estilo de enfrentamento e os comportamentos do estilo de enfrentamento, as respostas de enfrentamento que a gente fala. Então, esses comportamentos compensatórios são também desconstruídos na terapia. A gente identifica os principais comportamentos mal adaptativos cuja a base está nos esquemas compensatórios, que tem relação com o estilo de enfrentamento, que tem relação com os esquemas nucleares. Tá? Então, essa ideia de que esquemas nucleares provoca uma reação na forma de resignação, evitação e hipercompensação. Essa reação vai estruturar vários comportamentos que, digamos assim, que são compensatórios à dor do esquema nuclear. E esses comportamentos estão ligados a alguns esquemas, que a gente diz esquemas compensatórios. E aí a gente identifica esses comportamentos e atua na quebra desses comportamentos. Ok? Então, a lógica é bem essa. Voltando à fase de avaliação, é muito importante que a gente tenha aquele padrão de análise detalhada, fazer uma anamnese muito detalhada, desconfie da forma como o paciente foi tratado ou se relacionou com o pai e mãe. Às vezes o paciente ele, como falei, ele reflete os esquemas dele. Então, um paciente que tem esquemas de defectividade, de privação, de abandono, ele não pode ter tido uma relação com os pais, uma relação amorosa, próxima, afetiva. Ele não pode ter tido isso. Então, quando o paciente relata o que aconteceu com ele ou como ele foi tratado pelos pais, às vezes não bate com o que nós estamos identificando em relação aos esquemas dele. Então, é preciso ir além, enxergar além do óbvio, investigar, fazer vivências em que a gente consiga identificar como o paciente efetivamente se sentiu na relação pai e mãe, entrega o relatório o questionário de relação parental, em que o paciente vai responder como ele se sentiu
na relação com pai e mãe. Tudo isso são elementos que a gente junta, faz uma avaliação, estrutura um perfil esquemático dele, esquemas nucleares, estilo de enfrentamento, esquemas compensatórios, os modos, necessidades emocionais, enfim. Levanta, estrutura esse perfil esquemático e a partir disso a gente entra na fase de tratamento, faz a reparação emocional do paciente, ok? Basicamente isso. Então, para fechar, repetindo o que eu falei logo no início, o paciente, a vida do paciente reflete os esquemas dele. Preste muita atenção nisso. Até o próximo vídeo.